Ixi, é uma longa história. Meu nome já diz um pouquinho, né? Eu falo que nada é por acaso. Deus já me mandou, falou, olha, sua missão nessa vida é cuidar de pessoas. E elevar a autoestima e tudo mais. Então, vamos lá. Eu sou esteticista, tenho 33 anos. E na minha família, na verdade, não tinha como eu não ter o tino empreendedor e o tino que gosta de beleza. Eu sou neta de cabeleireira e no espaço da minha avó era um espaço bem amplo, que antigamente ela fala que tinha as clientes que gostavam daqueles bobs, tinha muita permanente, né? Sim. Usava-se muito, né? Isso, e ela adorava a sobrancelha, gostava muito de depilação, e ela falava sobre aqueles cremes. Antigamente não tinha muitas variedades. Então, sempre foi despertando curiosidade. Eu iniciei na área com 13 anos, ajudando minha mãe, porque minha mãe, ela sempre falou, ela sempre foi uma pessoa que ela admira ainda, né? Pessoas que têm o tino empreendedor. Então, ela fala, para você ser uma pessoa de verdade, você precisa ter uma profissão, algo que ninguém te tire o conhecimento. Com certeza. E ela foi uma das primeiras esteticistas aqui em Dracena. Na época, eu ficava como secretária, recepcionista, faxineira, né? Como a mãe, limpa aqui, me ajuda aqui. Era o Severino, então, era o Severino de tudo. E aí eu fui vendo dia a dia, tirando uma máscara, aprendendo a mexer no aparelho. E aí eu peguei gosto e fiquei na área. Cresceu no meio, né? Cresci no meio. Legal. O interessante, assim, que minha mãe, ela sempre viu isso. E quando eu tinha mais ou menos uns 8 anos, minha mãe se divorciou. Aí ela teve uma realidade que ela falou, nossa, agora eu preciso fazer dar certo. Então, quando eu fui com 13 anos, ela falava, olha, você precisa aprender uma profissão, porque se um dia não der certo um casamento, você também tem meios de sobreviver e viver bem, né? Ser independente. Poder feminino ali, não. Tem que se virar. Isso. Não pode depender de homem, não. E hoje, né, eu tenho uma filhinha, a Laura, de 2 anos e meio, e agora eu tô gravidinha também. Quem tá vendo que eu tô gordinha. Até por isso que eu não ofereci cerveja, hein, gente? Então, A Duda tá aqui patrocinando, manda sempre a cerveja pra gente aqui. Falei, não vou oferecer. E também não vou passar vontade, né? Não vou tomar na frente dela. Gostar eu gosto, mas agora grávida é a Não única pode. coisa que me enjoa. E não pode, né? Não pode. Então, é assim, desde criança, e hoje em dia eu admiro muito os pais que eles incentivam a criança a desenvolver o que ela gosta. Nossa, o meu filho, ele tem uma aptidão. Então, sabe aquelas crianças teimosas que falam, não, eu vou conseguir e tudo? Os pais têm que incentivar, porque ele tem uma personalidade, né? E minha mãe, ela falava que ela via muito em mim uma personalidade empreendedora. Na escola, eu já fazia as coisas, minha mãe tá fazendo micropigmentação. Vendia cola. Sim, com 13 anos, gente. Deixa eu falar pra vocês, com 13 anos, eu era a maior marqueteira da minha mãe. Verdade, eu fechava pacotes de redução. Putz, que legal. E aí, com 15 anos, eu fiz a minha primeira micropigmentação. No outro dia que eu cheguei na escola, as professoras falavam, Nívia do céu, você é maluca, você deixou a sua mãe fazer isso em você. E foi muito interessante. E aí, antigamente, eu não sei se vocês lembram, eu tô com 33, então eu tinha 15, eram técnicas muito antigas. Bem diferente do E que as é hoje, professoras, elas ficaram assustadas porque elas falaram, meu Deus, o que vai ser dessa pobre criança? Vai virar bullying, que na minha época não tinha bullying. Né? Mas ficou bom? Ficou, olha, até hoje. Hoje eu passei um pouquinho de sombra e tudo, mas ficou maravilhoso. Quem me conhece no dia a dia vê que eu sou quase zero maquiagem, vê que ficou legal. E depois passou o processo de cicatrização. Gente, eu vendi para quase todas as professoras no 9 de julho uma micropigmentação. Aí minha mãe falou, Nívia, tá dando tanto resultado. Aquelas que chamaram de louca sobrou 10% a mais. Porque passou o processo de cicatrização, clarei até 50%, viu que não ficou aquela coisa batida, aquele carimbo. E antigamente não tinha o Instagram pra pessoa ver que, tipo assim, as etapas, né? Então, assim, era muito boca a boca. Você precisava ter parceiros e boca a boca cartãozinho. Então, desses 13 anos que eu comecei, minha mãe adorava que eu ajudava porque eu interagia. Eu era o verdadeiro network em vida. Era o outdoor Verdade, dela. E aí, passando uma época, minha mãe pegou mais responsabilidade, porque minha mãe, hoje em dia, ela pega tudo. Inclusive, ela é muito caridosa. Ela cria gato e tudo. Aí ela tem poucos? 20 gatos. 20 Ai, gatos. E aí faleceu o irmão dela e foram mais 2 adolescentes morar com a gente, nossos primos. E aí minha mãe falou, Nívia, e agora?
só com micropigmentação corporal, porque era 3 adolescentes, eu e meus 2 irmãos, mais 2, e mais minha avó. Então, era muita gente pra ela colocar comida. Caramba. E aí, eu falava assim, mãe, coloca um piercing em mim, que eu vou divulgar pra todo mundo. E minha mãe, não, imagina, você não vai colocar um piercing. Eu falei, mãe, coloca um piercing em mim, por favor. Eu ficava insistindo. Como uma boa marqueteira insistente, né? Consegui. Gente, sem brincadeira. Vinha gente de Oswaldo Cruz, Panorama, Caramba. da Mantina, todo mundo colocava. Ela E virou onde uma você body colocou o piercing. piercing? Tá. Vamos Vamos lá, os primeiros, né? Coloquei assim, ó. Hoje, tomara que isso não fique salvo pra Laura Maria ver, porque eu não quero que ela coloque. Coloquei o primeiro no umbigo, depois coloquei no nariz, na orelha 2, mas hoje eu não tenho mais nenhum, gente. Amadureci, o tempo passou. Foi uma fase. Foi uma fase. Dá pra usar. E foi uma fase legal porque a gente criou estratégias. E nessa estratégia a gente viu que o nosso espaço ele era muito